cara vai, decide fazer isso, ele larga a profissão dele, ele larga tudo que ele faz, e essa pessoa vai viver do quê? Eu vou dar minha vida por isso aqui. As pessoas vão saber o que eu descobri hoje. Mas eu não sei como fazer pra sair da vida que eu construí até aqui. Eu cheguei a ter 100 funcionários na empresa nessa época. Eu tinha clientes, contratos, trabalhava no setor automobilístico. E tem uma coisa que eu não tive dificuldade nesse tempo. Foi com provisão de recursos pra eu desenvolver minha vida como eu acredito que ela deve ser vivida. Simples poder da fé, então. Pelo poder da fé. Muito bem, nosso entrevistado de hoje é um peregrino urbano. Pois é, ele decidiu caminhar por seus próprios propósitos espirituais. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é isso. Idealizador do podcast Metanoia, Rodrigo Maciel. Seja bem-vindo. E aí, muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença. Você é um cara que eu admiro assim, em vários sentidos e parte da minha experiência espiritual tem relação com você. O privilégio é todo meu, mano. Obrigado pelo convite e obrigado a vocês que assistem a gente aí também. É um privilégio mesmo, mano, caminhar com quem a gente reconhece como família, sabe? Aliás, me explica aí essa introdução. O que foi essa caminhada? O que foi isso que você fez? Foi doideira? Você tem família, né? Você tem a esposa, você tem uma filha. Sim. Na verdade, eu comecei essa trajetória toda em 2013. Eu vivia já num estilo de vida religioso já desde os meus 8 anos de idade, mas em 2013 eu tive uma metanoia, vamos dizer assim, né? Até parafraseando o nome do podcast, que mudou significativamente a minha forma de pensar a vida, pensar sobre como eu lido com as pessoas, como eu lidava com o trabalho, como eu lidava com a família, como eu lidava com todas as coisas. E aquilo meio que expandiu minha mente. Eu falei, cara, eu vou dar minha vida por isso aqui um dia, eu não sei quando vai ser, mas eu vou dar minha vida por isso. Isso foi em 2013. E aí eu já tinha, naquela época, construído um certo império no meu próprio caminho. Peraí, vamos dar uma contextualizada então. Eu sei que você é uma pessoa que não gosta muito de rótulos, mas o que você diria que você é? Você é um evangélico, um cristão? O que você é? Cara, eu diria que eu sou um líder espiritual hoje. Pastor? Pastor talvez de vocação, mas não de profissão, né? Ah. Eu não... Que não tem o salário, né? Não tem um salário, nenhuma instituição por trás que de uma certa forma financie esse meu trabalho, né? Que facilita muito, né? Então, eu acho que se o pastor é aquele que cuida das ovelhas, que cuida de gente, eu acho que eu me considero alguém que desenvolve esse papel, mas não como profissional, não como um profissional da fé. Mas te chamam de pastor? Muitas pessoas me chamam de pastor, mas as pessoas me você chamam de responde muitas ou coisas. você olha, não, acho que não é comigo, não é? Dependendo do contexto, é melhor se esconder. É verdade, é verdade. Mas é isso, assim, acho que tem vários nomes. As pessoas me chamam de líder espiritual, de discipulador, de reconciliador, missionário, tem nome de todo tipo, né? Como você falou bem, eu não gosto de me rotular muito, porque eu acho que quando a gente define um papel, a gente limita esse papel à nossa história, né? Eu gosto muito de criar coisas novas o tempo todo, então tô sempre tentando inovar, mas sempre pra cuidar de gente. Você é uma metamorfose ambulante, então, é isso? Uma metamorfose ambulante, um pouquinho grande, mas ambulante. Mas então, desculpa, eu te interrompi. Então, em 2013 você começou uma caminhada. Isso. Uma decisão que você tomou. E daí teve um ponto aí de partida, né? Foi. Aí aquilo ali, na verdade, foi um encontro que eu tive na casa de um cara que ele era pastor de uma igreja conhecida por nós aí, inclusive na nossa história. Evangélica? É, uma igreja evangélica. E aquilo, só que era um encontro que o que era conversado ali era muito diferente do que era conversado nos ambientes mais, assim, igrejeiros ou eclesiásticos, no jeito evangeliquez de falar, né? Nesse ambiente mais de igreja tinha um tipo de conversa e nesses grupos as conversas eram um pouco diferentes. A igreja ou maçonaria isso que você está falando? É quase uma maçonaria crente. Mas não, ele, inclusive, foram uma sequência, né? Foi uma sequência de encontros, na verdade. E num desses encontros a minha chave virou em relação a um aspecto da fé que eu nunca tinha pensado daquela forma. E aquilo mexeu tanto comigo, cara, internamente, assim, que eu falei, velho, eu vou dar minha vida por isso aqui, eu não sei quando. Eu falei pra Deus, Deus, é o seguinte, orando pra Deus assim, eu vou dar minha vida por isso aqui, as pessoas vão saber o que eu descobri hoje. E eu vou mudar minha vida por isso. Mas eu não sei como fazer pra sair da vida que eu construí até aqui. Que basicamente eu era empresário, eu cheguei a ter 100 funcionários na empresa nessa época, eu tinha clientes, contratos, trabalhava no setor automobilístico, no setor de óleo e gás, e fiquei pensativo sobre como fazer essa transição. Só que começou a acontecer, eu dedicava parte do meu dia para o trabalho, para os meus negócios, e parte do dia eu dedicava para poder trabalhar com as pessoas e falar dessa mensagem de alguma forma. Só que isso começou a tensionar muito, porque em algum momento
meus resultados nos negócios começaram a não ir tão bem, porque eu realmente não dedicava mais tanto tempo para eles como eu dedicava para esse negócio. Eu falei, cara, tá chegando o dia que eu vou ter que mudar de direção. Eu só não sei como vai ser. E aí aconteceu que eu fiz uma semana de palestras em Curitiba, numa comunidade cristã grande até, para umas 2.000 pessoas mais ou menos, durante uma semana que eu falei sobre identidade. E naquela semana eu cancelei todos os meus trabalhos e dediquei em tempo integral para aquilo ali. E aquilo mudou demais a minha forma de ver tudo, cara. Eu falei, cara, eu quero que meu dia seja assim. Eu quero acordar de manhã e eu quero gastar o dia exatamente como eu gastei essa semana. Então, eu sei que estou prestes a mudar, eu não sei como eu vou fazer isso, né? E aí, terminei a semana de palestras, aí voltei para São Paulo. Um mês depois, eu voltei para lá, para Curitiba, para uma reunião de negócios. Uma amiga minha que estava nessa semana de palestras quis me apresentar uma pessoa. Essa pessoa, ela tinha ela era meio... Como que eu posso dizer assim? Ela era uma cafetina importante da cidade de Curitiba. Sério isso? É Ela era sério. mesmo cafetina? Olha. Cafetina. E aí a gente teve um encontro e ela viveu essa semana junto com a gente, aquela semana mudou a forma dela ver a vida e ela não conseguia mais trabalhar desse jeito. E aí aconteceu que a gente viveu um processo de discipulado com ela ali e ela tomou a decisão de largar daquela vida e tal. E ela que é o discipulado que você falou agora? O que é isso, o discipulado? Discipulado, quando eu falo discipulado, eu tô falando de talvez as pessoas compreenderem uma forma de seguir a Jesus, né? É igual os discípulos da Bíblia? Isso? Mais ou menos como os discípulos da Bíblia. Hoje, com esse nome, ele é um pouco... Há uma compreensão atrás desse nome, né? Mas basicamente, assim, eu diria que talvez a palavra certa seria que eu ensinei ela a caminhar com Jesus, sabe? A caminhar nos mesmos passos de Jesus. Até porque dependendo do discípulo, teve um que traiu Jesus, né? Então, ser discípulo não necessariamente é uma coisa boa. Ser discípulo não necessariamente é uma coisa boa, Um deles né? também negou, né? Então... Perfeito. Hoje eu acredito que um discípulo de Jesus é alguém que vive em tempo integral, focado para essa tarefa, né? De pregar esse evangelho, essa mensagem. Você acha que isso aqui que você me contou é mais parecido com, de repente, aqueles caras que apareciam no Velho Testamento? O Jonas, que foi até Nínive, que Deus mandava ele para alguma cidade, ele ia e ele ficava peregrinando mesmo, ele ficava caminhando pelo deserto e passava por todas as provações e o cansaço. É mais ou menos isso. Eu acho que tem muito a ver com isso, Naquela época ainda não, né? Porque essa mulher, eu conheci ela e ela foi um grande estopim para mim, porque ela largou uma coisa muito grande, financeiramente falando, porque os negócios dela eram muito prósperos naquela região. E depois que ela largou, eu olhei para mim e falei, cara, se essa mulher largou, tipo, milhões de reais por mês, por que eu não posso largar minhas dezenas de milhares? Em Curitiba bomba mais prostituição do que em São Paulo, é isso que você tá falando? Rapaz, bomba muita prostituição. Mais do que São Paulo, eu acho meio difícil. Proporcionalmente falando, sim. Proporcionalmente falando, o Sul é muito conhecido pela prostituição. Olha né? só. Inclusive, muitas garotas de programa com quem eu tive contato nesse trabalho, que foram muitas depois dela também, são inclusive da região do Sul, assim. Tem muita prostituição no Sul, mas acho que prostituição é uma coisa que é milenar, né? E de qualquer país você vai encontrar essa profissão sendo desenvolvida de algum jeito ou de outro, né? Mas aí quem tá assistindo isso se pergunta, não tem nada a ver com a prostituição, né? Cara, o cara decide fazer isso, ele larga a profissão dele, ele larga tudo que ele faz, no caso da sua amiga que você deu exemplo também da cafetina, e essa pessoa vai viver do quê? Pois essa é a grande pergunta, cara. Porque quando eu fiz essa transição, eu não tinha noção de onde a renda viria. Porque eu falei assim, cara, eu poderia fazer várias coisas, eu poderia fazer marketing digital, na época estava começando um boom de marketing digital, eu podia escrever um livro, eu podia fazer conteúdo e cobrar curso online para as pessoas, eu podia fazer alguma coisa disso, mas aquilo parecia não fazer muito sentido com a mensagem que eu queria oferecer, porque era justamente meio que uma proposta contrária, assim, de ensinar as pessoas a não pensarem de uma forma totalmente comercial, mas talvez levá-las ao entendimento de que vale muito a pena viver a vida em doação, e não na busca de uma troca, sabe? Então eu falei, cara, se eu quiser pregar isso de verdade, essa mensagem tem que ser integral na minha vida. Eu não posso depender comercialmente de alguma coisa para eu poder, de fato, levar essa mensagem. Eu quero levar gratuitamente. E aí eu tomei essa decisão de entrar de cabeça. E, cara, foi muito louco. Porque na primeira semana, eu voltei para São Paulo, depois de conversar com essa mulher, voltei para São Paulo decidido. Falei, vou agora, ninguém me segura. Chamei meus sócios, meus clientes, falei, dia 1º de novembro de 2018, tô largando tudo. É o seguinte, não sei de onde vai vir a renda,
Mas já tava fazendo uma transição. Tinha uma grana guardada também. Tinha uma graninha guardada e tal. E eu falei assim, eu vou fazer essa transição e vai dar certo. Cara, na primeira semana fundiu o motor do meu carro. E era um carro importado. Já comecei assim com o pé direito, né, rapaz? Aí coloquei o carro na concessionária. Deus queria que você andasse com seus próprios pés. De certo ele quer que eu queime as sandálias dos pés, como acontecia, né, com os discípulos. Exatamente. E tal. Mas eu falei, cara, vamos deixar ver o que vai acontecer. E eu já nessa proposta de conversar com Deus, eu falei, Deus, é o seguinte, se você precisa do carro, se eu preciso do carro para desenvolver esse trabalho, você vai providenciar um jeito de eu ter um motor para ir para lá e para cá. Agora, se não for também, tá tudo bem. Eu vou de metrô, de trem, pra onde eu vou. Mas era um rompimento difícil, cara. Tendo carro desde os 13 anos de idade, entende? Então, pra mim, era meio difícil esse movimento. Mas eu falei, tudo bem. É pra algum propósito. 4 meses depois, o cara da concessionária ligou pra mim e falou assim, ó, cara, o seu carro tá arrumado, já tá aqui faz bastante tempo. Se você não tirar ele daqui uma semana, eu vou vender, eu vou jogar pro ferro velho. Porque ficou uma bala pra arrumar o motor. Tipo assim, 45 mil reais. É mais fácil ter comprado um carro novo, né? Na época era mais fácil ter comprado um carro novo, mas era um carro importado, né? Na época valia seus 70 pau por aí, sei lá. Aí eu falei, cara, eu vou orar. Aí eu orei. 2 dias antes do prazo, me liga um cara do Rio de Janeiro. Você comprou um carro de 70 mil e você pagou 45 pra consertar ele. Pra arrumar o motor. Por isso eu digo e repito, não comprem carros franceses. Muito bem. Porque tem esses grandes desafios com os carros franceses. Uhum. E, enfim, coloquei um processo na Peugeot, consegui baixar o valor de 45 mil para 26 mil reais, mas ainda assim não podia alocar 26 mil reais para essa coisa, né? A Peugeot patrocina o nosso programa, né? Você não sei se sabia disso. Rapaz, é grave, hein? Então, sinto muito, Peugeot. Tô brincando. Essa parte eles vão cortar. Cut. Mas aí 2 dias antes, cara, me ligou um amigo do Rio de Janeiro e falou, cara, eu sonhei com você, sonhei que você tinha uma Brasília, e detalhe, Brasília foi o primeiro carro que eu comprei quando eu tinha 13 anos de idade. Com 13 anos eu peguei metade do dinheiro, meu pai deu metade e a gente comprou uma Brazoca. E o cara falou, sonhei que você tinha uma Brazoca e o motor da Brazoca fundia e Deus falava que eu tinha que te ajudar de alguma forma. Eu falei, rapaz, não brinca com isso não. Eu falei, você não sabe o que tá acontecendo. Eu falei, cara, o motor do meu carro fundiu e não sei o que, tá 26 pau pra eu tirar de lá, daqui 2 dias o cara vai jogar no ferro velho. Ele falou, qual que é o número da tua conta? O cara me transferiu os 26 mil reais. E as coisas foram acontecendo, e até hoje elas vão acontecendo dessa forma que você não tem nem como explicar como acontece. Eu não tenho como explicar como acontece, até hoje. Muito bem. Aquele foi o primeiro grande exemplo, sabe? Depois daquilo, muitas outras coisas bem profundas aconteceram com relação à provisão, assim. Se tem uma coisa que eu não tive dificuldade nesse tempo, foi com provisão de recursos para eu desenvolver minha vida como eu acredito que ela deve ser vivida. É o simples poder da fé, então. Pelo poder da fé. Eu acho que isso vale para todos, né? Quando a gente faz uma coisa que a gente nasceu para fazer, quando a gente tá nesse estado de flow, né? É muito diferente, velho. Parece que a vida coopera com você em todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz assim, tem um texto lá na Bíblia que diz assim que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito, né? Viver o seu propósito de vida, cara, atrai coisas boas. Parece que o universo favorece quem tá vivendo aquilo que foi desenhado para viver, né? Então, eu fui desenhado para viver isso, para ajudar as pessoas a se reconciliarem com Deus, a se reconciliarem consigo mesmas, a se reconciliarem umas com as outras, a se reconciliarem com todas as dinâmicas que tem no mundo entre o céu e a terra. Hoje eu gasto tempo fazendo isso das mais diversas formas. E eu tenho muito prazer em fazer isso, cara. Vou continuar daqui a pouquinho, mas já tô me avisando que eu preciso dar um intervalo aqui, porque eu vou perguntar mais algumas coisas para você, mas essa daqui a pouquinho. A gente já volta. Carro importado, depois Brasília. O que o Rodrigo hoje ele faz? O Rodrigo está em turnê pelo Brasil. E o meu trabalho tem sido ajudar as pessoas a reencontrar paz através dessa busca por reconciliação. A Cristina Rocha que funciona, então, né? Se a Cristina Rocha está focada na questão da reconciliação, certamente está na mesma direção que a gente. Só a família, se a família for expandida. E a herança é boa, né?